Olá, eu sou Silvana Pinheiro, sou poeta, escritora, também terapeuta e uso esse espaço aqui para trazer algumas reflexões sobre a minha caminhada pessoal, que implica em reflexões também sobre a minha caminhada como seguidora de Jesus de Nazaré nesse tempo, tentando refletir sobre os valores apregoados por Jesus e vividos por Ele em meio à realidade que a gente vive hoje, tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista social e das relações que a gente tem travado, né? E hoje esses dias eu tenho pensado numa história que eu gosto muito, uma história escrita em 1990 por uma autora de texto e imagem de livros para crianças e jovens chamada Ângela Lago. Esse livro aqui é Invasão das Borboletas, que continua ainda sendo editado pela editora RHJ, e nesse caso a Ângela Lago apenas escreveu o texto. Ela que foi uma das maiores ilustradoras que a gente teve de livros para crianças e jovens. Ela nesse livro ela não desenha, ela só escreve uma história que eu gosto muito, que tem humor, que tem sensibilidade, que tem poesia, um humor fino. E os desenhos são da Liliane Dardot, também muito bonitos, muito interessantes, que enriquecem muito a leitura do livro. Talvez as imagens eu não consiga mostrar todas, mas você consegue acessar com facilidade na internet. E eu quero ler para vocês, para a gente refletir hoje um pouquinho sobre algumas questões. A invasão das borboletas. Apanhei uma borboleta e a finquei com um alfinete no meu quadro de avisos. De noite ela mexia as asas e gritava, mas gritava tão baixo que eu pensei que fosse um barulhinho qualquer. Seus gritos escapuliram pela janela. E pouco tempo depois, as borboletas de ouvidos afiados começaram a chegar. A doutora da Ásia, a dona lá da Amazônia, a madame da Terra do Fogo e uma bruxa bonitona da Transilvânia. De repente, era um bando de uma vez. E logo atrás outro bando, multidões de borboletas. Fui me esconder debaixo do lençol e elas já estavam lá. Fui gritar e assim que abri a boca, elas se meteram lá dentro. Cuspi borboletas e rezei uma oração que quase sempre dá certo. E aí tive a inspiração. E aí fui ao quadro. E aí soltei a borboleta. E aí passei metiolate indolor no buraquinho. E aí pedi: calma, gente. Graças a São Benedito, a borboletinha mexeu as asas e voou. Digo borboletinha porque você precisava ver a borboletona atrás de mim. E era ainda um filhote. Tanto que começou a fazer mãe a pedir para sua mãe: eu quero esse menino. Que menino bonitinho, eu vou levar. Eu vou prender esse menino no meu quadro de avisos. Oh céus! Ela já me levantava aos ares quando, para minha vergonha, confesso, fiz xixi nas calças. Mas foi minha salvação. A mãe borboletona, vendo a poça, acabou com o dengo da filha. Disse que o menino fazia muita porcaria, muita lambança e que não ia levar menino nenhum, não. Estava terminado. Lá foram elas pela janela. Eu finalmente dormi. Na manhã seguinte, acordei com alguém berrando da cozinha: ó céus, essas largatas! Desci as escadas apavorado.
Felizmente era uma só. Peguei uma folha no quintal, esperei que ela se instalasse confortavelmente e disse: com licença, vou levar a senhora para o jardim. Legal essa história, né? Eu gosto muito. Eu a conheço já há muitos anos, trabalhei muito com ela na mediação de leitura com crianças, com formação de mediadores de leitura há muitos anos, formação de professores. Eu gosto muito. Não só pela qualidade literária que ela tem, que é muito especial a meu ver, mas gosto porque ela me fala de uma questão que hoje tem reverberado muito na minha percepção da realidade, na minha maneira de lidar com, minha tentativa de lidar com as realidades que estão em torno de mim, que diz respeito ao cuidado de mim mesma, ao cuidado do outro, ao cuidado do planeta, da nossa casa comum, da nossa sociedade. E aí me lembrei também, lidando com esse livro, manuseando esse livro uns dias e amadurecendo sobre a leitura dele. Me lembrei também de um livro que eu li o ano passado, junto com umas amigas e companheiras minhas de visitação aos hospitais e a pessoas enfermas, um grupo do qual eu faço parte, que chama Marias. A gente canta e a gente cuida de outros que estão vivendo diferentes situações. Nesse tempo de pandemia, a gente tem estado com a nossa ação bastante limitada, mas tentando caminhar ainda nessa direção. No ano passado, a gente leu o livro Capelania Hospitalar e Ética do Cuidado, da Maria Luísa Ruckert. Maria Luísa Ruckert é uma capelã, também teóloga, e ela trabalhou aqui no Hospital Evangélico em Vila Velha, aqui no meu estado, durante muitos anos. E ela lançou esse livro aqui, já há algum tempo, em 2016, portanto há 5 anos atrás. E ela reflete sobre a prática do cuidado na realidade hospitalar, que é uma realidade que está tão em evidência hoje na nossa sociedade, em função da pandemia do coronavírus. E ela vai falando disso, né, da arte do encontro no hospital, dos cuidadores que estão ali, os médicos, os enfermeiros, e também os capelães. E ela vai falando sobre o cuidado, sobre o sofrimento, sobre a afirmação da vida e da esperança, e de princípios e valores que nos ajudam a promover isso nas relações de cuidado, que são muito evidentes no caso dos hospitais. E hoje aqui quero fazer a minha homenagem aos profissionais de saúde que estão aí militando e batalhando para se manterem em condições de cuidar de outros, de continuar cuidando de outros, com tantas limitações, com tantas privações, com tanta falta de recurso e às vezes seriedade na oferta desses recursos pelo poder público que deve fazer isso. E ninguém escolhe uma profissão como essa se não ama o cuidar, né? E outro dia eu recebi um videozinho que me comoveu muito, 2 enfermeiras brasileiras que criaram um método tão simples e especial de oferecer cuidado e um pouco mais de calor humano aos pacientes de coronavírus que ficam afastados dos seus familiares. Elas pegaram uma luva
cirúrgica e enchiam essa luva cirúrgica com um líquido, uma água morna, e colocavam essa luva cirúrgica, que ficava em formato de uma mão cheia, sobre a mão do paciente, dando um pouquinho de calor, a sensação de alguém junto. Tão bonito isso, né? A preocupação de ver a dor do outro, de ver o sofrimento do outro, de ver a realidade do outro e de estender a mão dessa forma, de criar situações para fazer a vida do outro um pouco mais leve, né? E é disso que o livro da Maria Luísa fala, né? Ela trata dessa questão, dessa postura do cuidado, esse olhar para ver o outro, que você pode também, mesmo num ambiente de muito cuidado como esse, no hospital, por exemplo, você pode se acostumar tanto com a dor, com o sofrimento do outro, que você amortiza a sua sensibilidade para o cuidado com o outro. E tem um capítulo nesse livro da Maria Luísa que chama O Cuidado e a Essência do Ser Humano, que ela começa a fazer uma dissertação sobre essa prática do cuidado, que no título, no subtítulo do livro, ela chama de Ética do Cuidado, e aí ela se reporta ao filósofo Martin Heidegger, e ela vai falando sobre essa condição ontológica humana do cuidado. E ela diz assim: o cuidado é a verdadeira essência do ser humano. É no cuidado que encontramos o ethos necessário para a sociedade humana e para a identificação da essência fontal, relacionada aqui com fonte do ser humano, homem e mulher. Portanto, o cuidado é um modo de ser singular. Entra na nossa constituição, entra na definição essencial do ser humano e estrutura sua prática. O oposto do cuidado é o descuido, a indiferença, o descaso. Cuidar é uma atitude. E esta não se limita a um mero momento de zelo ou atenção. Tem a ver com ocupar-se, responsabilizar-se, envolver-se afetivamente com o outro. O cuidado surge quando a vida de alguém se torna importante para nós. Passamos a nos dedicar a essa pessoa. Optamos em participar de seu destino, de suas buscas, de seus sofrimentos, de sua vida. Saímos de nós mesmos e centramos no outro, num clima de disponibilidade, solicitude e empatia. Daí ela passa a citar na digressão dela as reflexões de Leonardo Boff no livro A Força da Ternura. Quando ele indaga que imagem de ser humano projetamos quando descobrimos como um ser no mundo com outros, sempre se relacionando, construindo seu habitat, ocupando-se com as coisas, preocupando-se com as pessoas, dedicando-se àquilo que lhe representa importância e valor e dispondo-se a sofrer e alegrar-se como quem se sente unido e ama? A resposta mais adequada será: o ser humano é um ser de cuidado. Mais ainda, sua essência se encontra no cuidado. Colocar cuidado em tudo que projeta e faz, eis a característica singular do ser humano. E aí, no livro dele, né, o Boff vai tratar da questão do trabalho e do cuidado. Cuidar das pessoas implica ter intimidade, senti-las dentro, acolhê-las, respeitá-las, dar-lhes sossego e repouso. Cuidar é entrar em sintonia com, ao escutar-lhes o ritmo e afinar-se com ele. Isso significa que o modo de ser no mundo que acontece a partir do cuidado leva o ser humano a vivenciar a experiência do que é prioritário, do que realmente importa, do que tem valor. E esse modo de ser no mundo, é esse modo de ser no mundo que faz emergir a dimensão
da alteridade, da reciprocidade, da complementaridade, do respeito. Precisamos ter muita clareza acerca da imagem do ser humano que inspira e nutre as nossas cosmovisões, práticas e projetos. Em A Força da Ternura, Leonardo Boff nos leva a perceber que se faz urgente aumentar em nós a esperança e a vontade de nos comprometermos com uma ética que combine justiça e cuidado. E aí ela continua, né? A reflexão que é tão interessante, tão bonita, que nos fez tão bem como grupo quando nós estudamos isso juntos. E nesse momento, tenho ouvido de muitos pensadores, pessoas que têm refletido sobre esse nosso tempo pandêmico, que nós estamos vivendo muito mais do que uma crise sanitária. Nós estamos vivendo uma crise humanitária e uma crise civilizatória, que vai exigir de nós um novo olhar para as coisas, se é que queremos sair disso. E esse olhar precisa ser o olhar do cuidado, do autocuidado, sabendo os nossos limites, as nossas condições de lidar com algumas questões, do cuidado com o outro, respeitando também o limite do outro, acolhendo e dando espaço para ele ser ele mesmo. O cuidado desse nosso planeta e tudo que há nele, sabendo que nós todos fazemos parte de um mesmo sistema e só podemos sobreviver juntos se a gente se sentir parte e dar um lugar ao outro como parte também desse todo, desse sistema, né? Para a gente admitir essa ética na vida da gente, eu me reporto agora a Jesus, quando ele é indagado por religiosos do seu tempo sobre o fato dele andar ou caminhar com pessoas que tinham preceitos morais diferentes daquela realidade religiosa que eles optaram por viver, acusam Jesus, né, de uma irresponsabilidade com a moral, com uma ética cristã, né? Na época não era cristã, era judaica apenas. E Jesus responde a eles que aqueles que se consideram perfeitos, que se consideram sãos, não precisam de médicos. Então, isso me faz pensar que a nossa sociedade só pode se apropriar de uma ética de cuidado, dessa dimensão de cuidado que eu tentei trazer aqui nas minhas reflexões, se essa sociedade se reconhece doente, se nós nos reconhecemos doentes. Estamos muito adoecidos nas nossas relações conosco mesmo e com os outros. Se a gente não se reconhece doente, então a gente não precisa de médico. E a tendência de quem não se reconhece precisando de médico é apontar o dedo para o outro e acusar, e cobrar, e ver nele a doença. Então eu queria propor essa reflexão para que a gente possa se olhar. Cada um de nós, a gente está precisando de cuidado? E a nossa sociedade está precisando de cuidado? E a sociedade brasileira que vive um alto grau de desigualdade social e outros tantos níveis de desigualdade, está doente? Precisamos tratar essas coisas com respeito, né? Levar para o jardim com respeito, levar para o jardim com cuidado. Só assim eu acho que a gente pode ter a chance de reconstruir o nosso tempo, de encontrar
dar um novo rumo para a nossa história. Fica aqui, então, meu convite a essa reflexão.